vida, opinião, que Cristo pensa e diz sobre a igreja, né? Então, a gente já falou sobre algumas cartas. Nós começamos falando sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha uma boa doutrina, mas ela não tinha sem amor. Muito bem. Depois nós falamos sobre a igreja de Esmina, uma igreja que era fiel até a morte. Depois nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, que era uma igreja que vivia entre a verdade e o engano. E semana passada nós falamos sobre Tiatira, uma igreja que nos ensinou grandes lições, né? Mas ela era um jardim que tinha uma erva daninha no meio delas, né? Então, a gente já falou um pouco sobre essas cartas e hoje a gente vai dar sequência. Bom, o que nós queremos aprender com essa série, né? Qual é a nossa ideia, ou o que essas séries deveriam fazer nós pensarmos? Exatamente isso. Jesus conhece realmente o relacionamento com Deus que nós dizemos ter e professar. Em todas as cartas do Apocalipse nós vemos Jesus se posicionando, dizendo que ele conhece as obras da igreja e também que Jesus conhece como aquela igreja realmente está. Ou seja, isso traz lições para nós de que Jesus conhece realmente como é que é a nossa vida com Ele. Jesus conhece realmente como é o teu relacionamento com Deus na semana, se você tem ou não. Jesus conhece. E essas cartas, elas nos impulsionam a gente rever, se arrepender e voltar à nossa vida de devoção ao Senhor. Bom, hoje nós vamos estudar uma igreja muito conhecida dentro das cartas do Apocalipse. Eu convido você a abrir sua Bíblia, então, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o capítulo 2, ele ensinou 4 cartas para nós, né? 4 igrejas. O capítulo 3 vai endereçar as 3 últimas. Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí, em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela fale conosco nessa noite, que ela traga vida ao coração, Deus, aos nossos corações, que ela possa transformar o nosso coração e o nosso relacionamento contigo. Que Deus possa estar sondando o nosso coração nessa noite, nos fazendo pensar, nos fazendo refletir sobre a nossa real situação de vida com o Senhor. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então hoje nós vamos falar sobre Sardes. E Sardes é uma das igrejas onde as aparências enganam. Sardes tem essa aparência. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Viveu no seu tempo áureo os dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do antigo mundo. Só que Sardes sofreu inúmeras invasões e terremotos. Então ela foi uma cidade que se reconstruiu muitas vezes. Ela se perdia, acabava a civilização e ela se reconstruía. Hoje você vai para Sardes e você encontra mais uma cidade com escombro. Aqui é um guia turístico para você, né? Você está conhecendo aí, né? Conhecer essas cidades, mas Sardes não existe mais. Sardes é escombros também.
Quando João escreve esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. A sua glória estava no passado e seus habitantes entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. Existia uma divindade padroeira que era acreditada com um poder especial de restaurar vidas aos mortos, mas a igreja estava morrendo e só Jesus poderia dar vida para aquela igreja. Não era o que a cultura de Sardes dizia, mas era o próprio Cristo que trazia vida e poderia trazer vida àquela igreja. A essa igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Uma atmosfera espiritual sintética substituía o Espírito Santo naquela igreja. Ela substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado. Não é o que a gente vê hoje? Qualquer barulhinho, qualquer som é o Espírito Santo. Não necessariamente. O primeiro passo para um reavivamento era ter a consciência que há crentes mortos e outros estão dormindo que precisam ser despertados. Os crentes eram como a febre daquele bebê reborn. Tinha aparência de ser uma criança, mas no fim não era. Nos anos 80, uma propaganda para pessoas que sofriam com caspa ficou conhecida e lembrada até os dias de hoje. O pessoal já está lembrando, né? Denorex, quem lembra do Denorex? Levanta a mão, é a sua idade, né? Denorex tinha um jargão que virou popular, como é que era? Parece, mas não é. Denorex, ele parece, mas não é. Foi um slogan icônico de um shampoo anti-caspa dos anos 80, criado para transmitir que o produto tinha eficácia e o cheiro de um medicamento potente, mas era vendido como um cosmético. E a frase virou expressão popular no Brasil para situações enganosas. Isso aí parece um Denorex. Parece, mas não é. Né? Parece, mas não é. Sardes tinha essa espiritualidade. Parecia ser uma igreja espiritual, mas não era uma igreja espiritual. Crentes, muitas vezes parecem crente, tem cheiro de crente, se veste até como crente, fala um pouco do crentenesmo, mas no fundo não é. E aqui um dado para você. Olha, seu nome está no hall de membros de uma igreja, não é garantia de vida eterna para ninguém. Não é. Você pode passar muito tempo da sua vida numa igreja, congregando, sendo membro, bonitinho, chegar no fim, não os conheço. Porque parece, mas não é. Parece, mas não é. E constantemente, irmãos, nós vemos na Bíblia as confrontações acerca de uma vida de aparência ser desnudada por Cristo. A fama de Sardes era falsa, parecia, mas não era. Sardes pode ter sido a primeira igreja na história do cristianismo a ser caracterizada pelo cristianismo nominal. Os seus membros pertenciam a Cristo só de nome, mas não de coração. A realidade, então, é outra marca essencial de uma verdadeira igreja. Uma igreja não deve ter apenas a fama de estar viva, mas de fato estar viva. É isso que nós precisamos refletir. Eu trouxe alguns textos para a gente ler junto. O primeiro deles, a gente tem lá a passagem de Ezequiel. Quem tem uma voz audível aí, possa ler para nós. Fazer uma interação. Vai lá, Alex, tu tem a voz forte. Quem tem, Alex? Né? Sem pressão, Alex, lê para nós aí. Obrigado. O que esse texto aí nos ensina, né? É a visão que Ezequiel tem dos vales do Vale dos Ossos Secos. E Deus ali, ele mostra para Ezequiel como estava a situação daquele povo. E aí Ezequiel vê aquele exército,
aqueles ossos. E aí Deus começa a fazer algumas perguntas para Ezequiel: filho do homem, você pode dar vida para esses ossos? E aí Ezequiel diz que não, e aí Deus fala que vai fazer isso, mas o texto ali diz que, o próprio Deus diz que: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Agora a gente traz para Efésios, não está aí, mas Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas nós recebemos vida juntamente por Cristo. Ou seja, quando a gente tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, nós recebemos uma vida. Nós não temos mais a aparência de estarmos vivos, mas nós temos vida, uma vida em Cristo. Então esse é o primeiro texto. Segundo, é o texto de Amós 5, 21, 24. Quem pode ler? Desculpa. Próximo. De maldade. Mateus 23, 27 a 21. Esses são os textos que Deus fala sobre nós termos uma vida que parece, mas que na realidade não é. E esse final aqui, Jesus está confrontando quem? Os líderes religiosos. A galera que tinha o domínio das coisas. E aí Jesus... E é interessante porque esse final aqui, está no final ali, perto de Jesus já ser crucificado, e Jesus está confrontando os caras, dizendo: ó, vocês são os hipócritas, vocês são sepulcros caiados, né? Vocês têm uma aparência de vivos, mas por dentro vocês não são. Vocês não são. Então, a gente olha para isso e como Deus trata com seriedade, como Deus conhece o nosso coração, como Deus conhece aquilo que nós professamos ter. Eu estava lendo essa semana Marcos e eu me deparei com o texto do jovem rico. Fazia tempo que eu não li esse texto. E o que mais me chamou a atenção nesse texto foi o seguinte: o jovem rico chega para Jesus. Aí o jovem rico chega como para Jesus? Bom mestre, primeira coisa. E o texto de Marcos diz que o jovem rico até se ajoelha perante Jesus. Ou seja, ele reconhece Jesus como um bom mestre, ele se ajoelha perante Jesus, mas o que Jesus conhecia? O coração dele. E aí ele começa a dizer para Jesus que ele tinha uma religião muito legal, que todas as coisas que ele fazia estava tudo certo. Olha, eu sou um bom filho, eu faço tudo certo, eu obedeço os mandamentos, eu vou na IBD quando está chovendo, um monte de coisa. Aí Jesus: muito bom, mas falta uma coisinha para você. Na realidade, o que Jesus faz ali é expor aquilo que estava como central no coração dele. Então tá, já que tu é bom nisso, então vende o que tu tem e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. O que o texto diz? O jovem deixou o encontro com Jesus triste, porque ele possuía muitos bens. Mas espera aí, ele reconheceu Jesus como bom mestre, ele se prostrou perante Jesus, e mesmo assim, mesmo assim. Então a aparência, ela é muito séria, porque a gente engana. Quer ver uma coisa?
Você já disse eu te amo para alguma pessoa que na realidade você não estava amando? Você já disse gostar de alguma pessoa não gostando? Você já deu bom dia para uma pessoa não querendo dar bom dia? Você já deu boa noite para uma pessoa não querendo dar boa noite? Porque a gente gosta de viver uma vida de aparências. A gente mente no tudo bem. A gente mente. As pessoas perguntam tudo bem, tudo certo. A vida está uma... Mas Deus conhece o nosso coração, Ele conhece como nós estamos realmente. Bom, John Stott diz para nós que essa distinção entre fama e realidade, entre o que os seres humanos veem e o que Deus vê, é de grande importância em todas as épocas e lugares. Embora tenhamos responsabilidades para com os outros, somos responsáveis principalmente perante com Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Deus conhece aquele relacionamento que nós dizemos ter com Ele, que nós professamos ter. Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe. E isso deveria ser um alerta para nós. Bom, o que esse texto de Sardes ensina para nós? Em primeiro lugar, nós precisamos de um reavivamento. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então essa igreja aqui vivia de aparências. Aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeriria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Essa igreja parecia um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Eu acho incrível essa frase do J.J. Packer, que ele diz que há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. Aquela igreja que a gente olha assim, cara, lá o negócio acontece, lá o fogo desce. Será? Como é que está as vidas das pessoas lá dentro? Gente, a gente precisa parar de ser religioso. A gente gosta de religião. A gente gosta. A gente ama ser religioso. Mas a gente não ama Jesus. A gente gosta daquilo que acontece. De viver uma vida moralmente, sabe, bonitinha, certinha. Mas a gente não vive assim. E a gente ama isso, a gente se apega a isso. Tem crente que se apega à denominação. Pode acontecer tudo, não pode mexer naquilo. E morre por isso. Mas e Jesus? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. A gente vê, irmão, por que tu não vem na igreja? Ah, pois é. É só migué. Não quer estar aqui. Que aqui incomoda, que confronta, que é difícil. Mas esse bando de migué que a gente não dá no nosso trabalho, a gente não dá em outras coisas. Mas aqui, para a igreja, para as coisas do Senhor, a gente tem N desculpas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Você engana o pastor, você engana sua família, você engana todo mundo, mas você não engana o Senhor. O Jardel não engana o Senhor. Deus conhece. A minha pergunta para você é se você se preocupa com aquilo que Deus conhece de você. Se realmente faz diferença aquilo que Deus tem, a opinião que Deus tem para a sua vida. Se a opinião de Jesus vale alguma coisa para nós. Se realmente isso importa. Eu não fiz essa pergunta, estou sendo sincero, mas é uma pergunta que eu deveria fazer. O que Jesus pensa sobre mim? Sinceramente, se botar uma cadeira na frente e conversar com Jesus, né? Jesus, o que o Jardel está fazendo? E está disposto a ouvir aquilo que Jesus quer falar para nós. O que ele pensa sobre nós. Então, a reputação da igreja entre as pessoas era muito boa, mas entre Deus não era. E a igreja tinha uma fama, mas ela não tinha uma vida. Você lembra do chamado de Davi ao reinado? A história de Davi é fantástica, porque Davi ele não era o escolhido pelo pai. Ele era o último dos últimos. E o texto diz isso para nós. Quem pode ler? O Anderson, coitado, né? Leu 85 versículos hoje, né? Com certeza,
E pobre de Davi aqui, porque Davi nem era cotado pelos pais. Os pais não levavam fé nele. Eu tenho esse aqui é bom, esse aqui é o meu filho amado. Esse aqui tem todo o perfil de um rei. Tem tudo. É esse? Não. E o próprio Samuel achou que era, né? Aí Samuel ia se inclinar, Deus dizia para ele: não é esse aí não. Tem um lá no meio. Leia Atos 9, você vai ver um religioso que teve um encontro com Jesus e ele foi realmente avivado, o apóstolo Paulo. Ele era o cara da religião, mas ele foi transformado por Jesus. Charles Spurgeon vai dizer para nós que se Deus não salva os homens pela verdade, Ele certamente não vai salvar através de mentiras. E se o velho evangelho não é suficiente para trazer um avivamento, então o verdadeiro avivamento seria impossível. É por meio da palavra. O avivamento nada mais é do que Cristo soprar vida em nossos corações endurecidos e mortos pelo pecado. Avivamento é você ser controlado não mais pela sua natureza pecaminosa e má, mas pelo Espírito Santo de Deus, que habita no coração daquele que é redimido e salvo por Jesus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Mais um texto para a gente ler. Vai lá, quem não leu ainda. Eu vou sair de cena. Porém, o meu Espírito em vocês vos levarei a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, 27. Quem vai dar o coração no seu texto? Quem? Espírito Santo de Deus, né? O próprio Deus. O que mais que ele vai fazer? Vai pôr um novo espírito em nós. Ele vai colocar um espírito em nós que nos levarão a agir de acordo com a sua palavra. Olha como a Bíblia tem concordância, irmãos. O que Jesus fala sobre o ministério do Espírito Santo? Ele vai nos guiar a toda a verdade e vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele tem uma obra na gente, que é vivificar a gente, nos tornar mais parecido com Cristo e nos fazer obedecer aquilo que a nossa natureza não deseja. Não deseja. Indo para o fim, nós precisamos estar atentos, nós precisamos despertar. Sardes cai porque não vigiou. Os crentes fiéis precisam fortalecer o que estava com um pé na cova e arrancar aqueles que estavam contaminando pelo mundo. E por fim, pode subir, Michel. Jesus é quem pode reavivar a igreja por meio do seu Espírito. É Jesus quem oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. É pelo poder do Espírito que a igreja se levanta da morte, do sono, da apatia, do mundanismo, entrando na igreja, e a gente começa a servir com entusiasmos. É o próprio Espírito. E por fim, Jesus termina falando sobre o vencedor. E o que o vencedor vai receber aqui? Ele tem a santidade agora e é uma garantia de glória no futuro. E quem não se envergonha de Cristo agora, Cristo não vai se envergonhar na eternidade. Se nós não nos envergonharmos de Jesus agora, Jesus não vai se envergonhar da gente na eternidade. Mas a gente precisa ter isso alinhado no nosso coração. Talvez o maior desafio da igreja ocidental não seja a franca impiedade ou a perversão grosseira, mas um estado letárgico que nos faz entorpecidos e sem vida. Talvez em meio à nossa ambivalência e autossatisfação nós tenhamos esquecido aquele que vem como um ladrão na hora em que menos esperamos. Talvez a gente precise parar de nos darmos tapinhas nas costas dizendo paz, quando não há paz. E começar a buscar ser como aquelas poucas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Nós precisamos ser essas pessoas. Então concluo essa mensagem com a recomendação de Paulo, dada aos crentes em Éfeso. E a gente vai ler juntos para encerrar agora nossa palavra. Ok? Vamos lá?
1, 2, 3 e livrem-se de sua antiga Deixem que o Espírito. A minha oração nessa noite para nós é que a gente deixe o Espírito transformar o nosso coração. Para que a gente não tenha uma vida só de aparência. Parece, mas não é. Que a gente não viva nesse engano. Irmãos, é muito ruim você viver no engano. Porque você não vive direito. Você vive no engano. E você não experimenta a liberdade que há em Cristo. De ser livre. De experimentar o próprio Espírito Santo transformando o seu coração, o seu caráter. Uma das maiores evidências que a gente vê pessoas que têm o Espírito Santo apagado muitas vezes é que quando elas justificam as suas más ações dizendo assim, esse é o meu jeito, eu sou assim. Eu sou estouradão, eu falo realmente, eu sou assim. Você é assim, mas o Espírito Santo não quer que você seja assim. Ele quer transformar você. Você disseste bem, você é assim, mas o Espírito Santo agora precisa mostrar para você como Ele quer que você seja. Quando a gente não se converte, a gente é uma coisa ruim. Mas quando a gente se converte, a gente é uma coisa ruim e arrependido. A gente se arrepende das coisas que a gente faz. A gente muda de vida. E todos nós temos as nossas lutas. Todos nós. Sardes era essa igreja que tinha aparência, mas não tinha uma vida com Jesus. E vou dizer, hoje é um risco que a gente corre, de igrejas estarem vivendo sem a direção de Jesus, sem a direção do Espírito, porque elas aprenderam a fazer as coisas. E aí a gente começa a cair naquele engano, dizer assim, o que eu posso fazer para trazer mais pessoas? Se eu não pregar a palavra, é só multidão, é só um grupo. E eu não quero isso. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo se a gente está sendo fiel na palavra de Deus. Eu tenho falado aqui e vou repetir mais uma vez. A minha preocupação com a nossa igreja não é se ela vai ser relevante na cidade, se ela vai ser conhecida no estado. Nem me preocupo com isso. É se ela vai ser aprovada por Deus. É isso. Amém?